seja nosso Senhor Jesus Cristo. Epifania do Senhor. Caríssimos irmãos, hoje celebramos a Epifania do Senhor, manifestação da sua grandeza e da sua humildade. Aquele que brilha na imensidade do céu se deixa encontrar na simplicidade de uma manjedoura. Como os magos, vamos adorá-lo e abrir nosso coração à luz que vence toda a escuridão. Cantemos. Esta celebração de hoje é muito importante, porque ela nos mostra a graça de Deus querendo se manifestar em nós. No número 17, baixa um pouquinho ele, por favor. 17. Eu não sei como chega para vocês aí. Está chegando bem? Mas vai aqui, vai fazer um. Eu vou. Cheguei aqui, ó. 17. Pronto. A manifestação de Jesus Cristo é a forma como Deus encontra para ser conhecido. E Ele é conhecido através da humanidade. Deus se fez humano. E quando nós nos tornamos humanos de verdade, nós manifestamos o amor de Deus. Há duas características importantíssimas para saber se somos humanos ou não. Só é humano quem é capaz de se alegrar com a alegria do outro. Só é humano quem é capaz de sofrer com o sofrimento do outro. É isso que nos diferencia. Sofrer com o próprio sofrimento, não. Se alegrar na própria alegria, não. Mas com o outro, né? Que possamos aprender hoje com Jesus Cristo a sermos humanos e também nós manifestarmos essa graça de Deus, levando adiante o seu projeto de amor. Nós queremos rezar essa Santa Missa de um modo especial, entregando na mão de Deus a vida de Yara Schmidt Pedron, que partiu há 30 dias, e de Cláudio Bragato, que partiu há 7 dias, para que sejam acolhidos na festa da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito é Deus que nos reúne em seu amor. Bendito é Deus que na sua infinita misericórdia vem ao nosso encontro e quer perdoar os nossos pecados. Deixemos que Deus se manifeste em nós, tirando de nós as trevas do mal e nos preenchendo com a sua luz. Peçamos perdão. Senhor,
orgulho a nossa falta de fé. Iluminando a nossa vida, tire o nosso medo, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho unigênito às nações, guiando-as pela estrela, concedei benigno a nós, que já vos conhecemos pela fé, sermos conduzidos à contemplação da vossa face nos céus, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco que reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Contemplando o Senhor, que se revela a todas as nações, a luz de Deus que surge sobre Jerusalém, ouçamos a palavra que é como a estrela que clama seguir. Assim vamos ao encontro do Rei recém-nascido, para adorar com fé e esperança. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, a
sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrante e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madian e Éfa, a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não fez conhecer aos homens nas gerações passadas, mas acaba de revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos, apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos na mesma herança, são membros do mesmo povo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com sua mãe, Maria, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Para nós, palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos caríssimos,
Sabendo que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 18 de fevereiro, iniciaremos o jejum da Sacratíssima Quaresma com a quarta-feira de cinzas. No dia 5 de abril, celebraremos com alegria a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 17 de maio, ocorrerá a Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 24 de maio, a festa de Pentecostes. No dia 4 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 29 de novembro, será o primeiro domingo do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Já houve um tempo que essa proclamação fazia todo sentido? Hoje em dia é somente uma proclamação, porque afinal de contas, primeiro que eu já não lembro mais quais são as datas que disse. Segundo que eu não dependo muito das datas porque elas já estão fixadas. Quando foi criada essa forma de proclamar, as pessoas moravam no interior. E quem mora no interior tem tempos diferentes da nossa. É dia de festa, não para. É dia especial, ninguém trabalha. Quem trabalha em empresa sabe que não pode fazer isso. Quem tem comércio sabe que não pode fazer isso. Quem tem qualquer compromisso de data marcada sabe que não pode fazer isso. Então, para nós, não tem muito jeito. Aquele dia já está marcado. O que é que a festa de hoje quer nos ensinar? Em primeiro lugar, eu vou começar pelo final. Os magos eram pessoas não bem vistas. Magos, na época, eram pagãos, era gente de outra religião, gente que a gente olha assim e fala, não queremos nos aproximar. Quem esperava o Salvador eram os judeus, e somente os judeus esperavam o Salvador. E aí vem um problema muito grande. Quando nasce o Salvador, os únicos que não reconhecem são exatamente aqueles que estavam esperando. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, as ideologias assumem o lugar da verdade, e em nome das ideologias nós jogamos fora a verdade. Que ideologias tinham entrado na cabeça daquele povo? Em primeiro lugar, que quando o Messias chegasse, ele ia matar todos os maus e ia dar prêmios para os bons. Lembre-se sempre, quem pensa assim, os maus são sempre os outros e os bons são sempre nós. Então estavam esperando isso. Segunda coisa, estavam esperando que o Messias fosse um descendente direto do rei Davi. Logo, teria que ser alguém poderoso, com um exército, com coroas, com bancos. Em terceiro lugar, estavam esperando alguém que fosse totalmente diferente dos outros, alguém que talvez brilhasse no escuro, sei lá o quê. Como é que nós vamos ver tudo isso num menino que nasce no interior de uma família simples, que não tem exército, que não tem coroas, que não tem nada disso? Então é lógico que não foram capazes de reconhecer no verdadeiro Deus aquilo que eles esperavam. No entanto, aquele grupo de pagãos estavam atentos aos sinais do tempo. E estar atento aos sinais do tempo significa estar aberto para novidades. Eu sei, mas ao que tudo indica, eles eram um tipo de astrólogos,
horóscopo. E chamar eles de astrônomos ficaria complicado. Então nós chamamos eles de astrônomos. O que é que eles costumavam ver? Conjunção de planetas, supernovas. Então uma estrela começava a brilhar e dizia que alguma coisa vai acontecer. Um planeta se juntava com alguma coisa vai acontecendo. Isso é estar atento. De repente eles viram alguma coisa no firmamento e eles disseram: tem algo acontecendo lá em Israel. E pelo jeito é uma mudança muito grande. Isso é ver uma estrela. Não é que a gente olha para uma estrela e a estrela está caminhando de nossa frente, a estrela não vem de nossa frente. O que é uma estrela? Uma luz que brilha. Quando nós estamos nas trevas do pecado, nas trevas da ignorância, nas trevas de tudo aquilo que não ajuda, nós estamos perdidos. Mas quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus, uma luz brilha na nossa vida. E aí já não estamos mais perdidos. Na linguagem deles, uma estrela brilha para nós. E eles vieram para tentar encontrar essa novidade. Mas eles vieram também através da ideologia. Porque na cabecinha deles estava: se o homem é importante, vai nascer num lugar importante. E foram parar em Jerusalém. Jerusalém era conhecida como a cidade santa. Nossa, a cidade importante. Graças a Deus que nós somos cristãos. E para nós cristãos não existe cidade santa. Existe pessoa santa que santifica a cidade. Se você é uma pessoa santa que está santificando a cidade, então São Caetano pode ser considerada uma cidade santa. Mas se você não está sendo alguém que santifica a cidade, então São Caetano é somente mais uma cidade. E Jerusalém não é diferente de São Caetano. Ela só é santa quando as pessoas estão santificando. Com palavras de Jesus, Jerusalém do que mata as profetas, ou seja, distante santa não tem nada. Mas quando a gente acredita que um lugar é santo, a gente idolatra aquele lugar. Então Jerusalém era idolatrada no passado e algumas pessoas ainda hoje teimam em idolatrar Jerusalém. Jerusalém é bonita, é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade como qualquer outra. A sua história mostra coisas muito boas e coisas muito ruins. Por isso, valorizar as coisas boas é muito bom. Idolatrar é muito ruim. Então aqueles magos se enganaram. E eu gostei dessa parte do texto que diz assim: quando eles chegaram em Jerusalém, a estrela desapareceu. Não tinha lugar para a estrela de Jerusalém, porque onde tem idolatria, não tem luz do Cristo. Onde tem idolatria, tem trevas. Aí foram perguntar: cadê o menino? Naquele momento, tanto o rei quanto os membros da cidade ficaram preocupados, atormentados, porque afinal de contas, se a profecia estava se cumprindo, eles teriam que mudar de vida. E eles não queriam mudar de vida. Quando os magos saíram de Jerusalém, o texto de novo diz: a estrela voltou a brilhar. E quando eles chegaram para Belém, numa casa simples, numa casa de família, numa casa comum, a luz estava brilhando. Que
eles vieram pela Piauí e voltaram pela Maranhão. Não é como eles caminharam. Eles vieram seguir um caminho de trevas, um caminho de ignorância, um caminho que não estava levando para lugar nenhum. E voltaram para casa seguindo um outro caminho, um caminho de justiça, um caminho de amor, um caminho de paz. Então é isso que o Evangelho está propondo para nós hoje. Nós que viemos a esta missa, não voltarmos para casa seguindo o mesmo caminho, mas voltarmos para casa seguindo o caminho da estrela verdadeira que é Jesus Cristo. E para fazermos isso, é necessário escutarmos o que São Paulo nos disse na segunda leitura. São Paulo ficou espantado. Temos que lembrar que São Paulo era judeu. E na ideologia dos judeus, somente os judeus eram povo santo. Somente os judeus eram o povo de Deus. Por isso, o povo de Deus ia se salvar e os outros não iriam se salvar. E São Paulo, ao se tornar cristão, ao se tornar seguidor de Jesus Cristo, descobriu uma verdade muito grande. Deus não é só pai dos cristãos, Deus não é só pai dos judeus, Deus não é só pai dos que acreditam, Deus é pai de todos. E sendo pai de todos, oferece a salvação para todos. Eu sou cristão católico, porque eu creio que como cristão católico eu tenho mais condições de caminhar nos caminhos do Senhor. Eu creio que como cristão católico o caminho que eu devo trilhar é mais simples, é mais fácil, porque eu tenho um modelo para seguir em Jesus Cristo. Mas o Evangelho nos deixa muito claro que qualquer pessoa, crente ou não crente, seguidora desta ou daquela religião, pode encontrar a salvação. Lá no capítulo 25 de São Mateus, Jesus nos dá algumas regras para sabermos se aquela pessoa está ou não no caminho da salvação. Ele nos fala de 6 situações básicas da nossa vida. O texto é muito simples, o texto diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória para julgar todos os povos, ele vai se sentar no seu trono de glória junto com os seus ajudantes e vai separar o mundo inteiro em 2 grupos. A um dos grupos ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. E vai dar 6 motivos. Primeiro motivo: porque eu estava com fome e vocês me deram de comer. Segundo motivo: eu estava com sede e vocês me deram de beber. Terceiro motivo: eu estava nu e vocês me vestiram. Quarto motivo: eu estava doente, vocês foram me visitar. Quinto motivo: eu estava preso e vocês foram me ver. Sexto motivo: eu era estrangeiro e vocês me acolheram. E o texto é muito interessante, porque aquele pessoal fica espantado e diz: mas a gente nem conhecia, nem sabia que você existia. Como é que a gente fez isso? E a resposta é fantástica. Cada vez que vocês fizeram a um necessitado, foi a mim que vocês fizeram. Veja que nem momento perguntou: você foi e participou de uma igreja, você foi participar de igreja, é muito bom. Porque participar de igreja, nós escutamos a palavra, nós comungamos com o
e sangue, nós nos tornamos irmãos. Mas é possível fazer as 6 coisas sem ser de igreja. Virou para os da olho lá e disse: vocês não têm que lutar comigo, não. Pode ir procurar outra coisa para fazer, porque eu estava com fome, com sede, nu, preso, doente, estrangeiro, e vocês não fizeram nada. E também aqueles espantados vão dizer: mas Senhor, nós nem sabíamos que o Senhor existia. E ele vai dizer: cada vez que negastes a um dos necessitados, é a mim que negaste. Então, se você tem algum parente, algum amigo, algum conhecido que não consegue nesse momento ver na nossa igreja a verdade de Cristo, em primeiro lugar, reze por ele. Em segundo lugar, cumpra o seu papel de cristão. E o seu papel de cristão foi determinado por Jesus lá no capítulo 5, versículo 16 de São Mateus, quando ele disse para nós: brilhe, portanto, a vossa luz através das vossas boas obras, para que os outros, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Você não tem que converter, você tem que brilhar de tal modo que ele queira ser como você. Porque eu sei que a gente não gostaria de quando você é católico. Para quê? Se a pessoa não aceitar Jesus ainda, para ser uma vergonha para a nossa igreja, como tem muita gente que se diz católico e é uma vergonha para a nossa igreja. Brilhe a sua luz. E como é que a gente brilha a luz? Através das boas obras. Quem sabe o nosso testemunho toca o coração de alguém e esse alguém diz: eu quero ser esse Jesus também, eu quero ser cristão também. Aí sim encontramos o irmão. Isso é a manifestação de Deus. É isso que é epifania. Deus quer ainda hoje se manifestar neste mundo. E como é que Deus se manifesta neste mundo? Através daqueles que se tornam verdadeiramente seus filhos. E nos tornando seus filhos quando brilhamos através das nossas boas obras. Essa é a nossa missão. Enquanto os pagãos vão se salvar se fizerem o bem, nossa salvação está em brilharmos, em iluminarmos este mundo. Os primeiros cristãos que estão retratados nos Atos dos Apóstolos, o que nós escutamos deles é: quando as outras pessoas viam o grupinho dos cristãos reunidos, diziam: esse povo parece estranho, vejam como eles se amam. É o amor que nos diferencia, o amor que se faz serviço, o amor que se faz comunhão, o amor que salva. A Bíblia de hoje é uma era terrível, é muito importante, porque quando Isaías escreveu esta leitura, Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava arrasada. E em vez de ficar chorando, em vez de ficar se lamentando, o profeta disse: levantem-se, a luz chegou, brilhem neste mundo, reconstruam o que pode ser reconstruído, refaçam o que pode ser refeito, comecem coisas novas e façam este mundo um mundo melhor. Aquilo que é dito para Jerusalém lá atrás é dito para nós hoje. O Senhor quer se manifestar em nossa vida e através da nossa vida. Nós temos a coragem de brilhar neste mundo através das nossas boas obras, para que outras pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai
vieram antes de nós e que já nos falam que isso é possível. Chegou a nossa vez. Que tenhamos a coragem de fazer o que Deus seja conhecido neste mundo. Não conhecido através de palavras, mas conhecido através da nossa vida. Que a graça da paz de Deus se faça presentes. Baixe um pouquinho isso para nós. Senhor Deus, tu é bom de verdade. Aqui estamos nós. Somos frágeis, temos pecados, temos defeitos. Muitas vezes nos deixamos levar pelas ideologias do mundo que nos dividem, que nos separam. Vem, Senhor, que teu Santo Espírito de amor nos ilumine, nos fortaleça, nos guie nos caminhos da justiça e da paz. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não estamos sendo fiéis ao teu amor, não estamos cumprindo com o nosso papel de cristãos, não estamos vivendo o nosso batismo. Vem, Senhor, sem ti nada somos, sem ti nada podemos, que a tua graça nos santifique e nos fortaleça para construirmos um mundo mais justo e fraterno, sinal do teu reino de amor. Tudo isso te pedimos através do teu Filho Jesus, que contigo o Espírito vive e reina pelos séculos dos séculos. Seja louvado, Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Neste dia em que Deus quis revelar a todos os povos a luz dos céus, que o seu Filho trouxe à terra, rezemos dizendo: Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela Igreja, com o Papa e todos seus ministros, seja neste mundo como uma estrela que anuncia o caminho e conduz ao Messias. Rezemos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que os líderes das nações caminhem sempre na luz da justiça e da paz, iluminando todos os povos com retidão e compaixão. Rezemos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que os que sofrem, os pobres e os marginalizados sintam a presença de Deus em suas vidas e sejam acolhidos com amor e dignidade. Rezemos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que todos os cristãos, seguindo o exemplo dos magos, levem a luz de Cristo ao mundo, testemunhando a fé com alegria e generosidade. Rezemos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Entregando na mão de Deus a vida dos nossos irmãos já falecidos, de um modo especial aqueles cuja memória trazemos, cujo nome colocamos na urna do altar. Nomeamos Yara Schmidt Pedron, que pediu a missa, e Cláudio Bragato, cuja missa de sétimo dia estamos celebrando, para que sejam acolhidos na festa da eternidade, dizemos: Senhor nosso Deus, que em vosso Filho Jesus Cristo revelastes o esplendor da verdadeira luz, fazei que nossa maneira de viver nos leve a contemplar a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O menino que por nós nasceu será mais uma vez oferecido no altar eucarístico como hóstia ao Pai e dado a nós como alimento em comunhão.
Animados por tão grande dom, ofertemos com o pão e o vinho nossa vida, transformada por essa feliz manifestação. Para que essa nossa família reunida ao valor possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor, olhai com bondade as oferendas da vossa igreja, que não mais nos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, que nestes dons se manifesta, se imola e se dá em alimento. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A verdade é digno e justo, é nosso dever de salvação, damos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois em Cristo, para iluminar todos os povos, revelastes hoje o mistério da nossa salvação. Quando Ele se manifestou em nossa carne imortal, vós nos enviastes no novo esplendor da sua imortalidade. Por isso, como anjos e santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a nossa voz. Senhor,
piedade. Santificai-vos estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tu vês o modo no fim da ceia e tomou o cálice em suas mãos, e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, pão da vida, cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Suplicantes vos pedimos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito consolador num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo, no qual o vosso Filho unigênito, eterno, convocou na glória, o eterno convosco na glória, se manifestou na nossa natureza humana. E ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, nosso bispo Pedro Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos do vosso filho, Cláudio Bragato, que chamasse deste mundo a vossa presença, cuja missa de sétimo dia estamos celebrando. Tendo sido sepultado com Cristo em sua morte e batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo especial, Yarachi de Legon, cuja missa de 30 dias estamos esperando, e aqueles cuja memória trazemos. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, da luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, apóstolos, mártires, Santo André, São João Batista e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo.
dia-nos aí hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade de vossos seus Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Ao amor de Cristo nos unidos. Saudai-nos do amor e a paz de Cristo. permanece em mim e eu nele, nos diz Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vamos sentar um pouco. Para um pouco, né? Cada fiel pode decidir o como quer comungar. O jeito ordinário é na boca. O jeito extraordinário é na boca. Quem vai comungar na boca é muito fácil. Eu sou destro. Coloco a mão esquerda por cima, a mão direita por baixo. Recebo o corpo de Cristo na minha mão esquerda. Pego a mão direita e, protegendo com ela, vou até o cálice, tinjo onde está o sangue de Cristo e, protegendo com ela, eu comungo. Quem vai comungar na boca é só não apresentar a mão. Se você apresentou a mão, eu sei que você vai comungar na mão. Se você não apresentou, você vai comungar na boca. Para todos, sem exceção, ao ouvir o corpo e sangue de Cristo, responda amém. Não adianta mostrar a minha é amém. Porque você fala, corpo de Cristo. Não. Amém. Então, não importa se é do jeito ordinário ou extraordinário, é amém. Porque você está dando o seu assentimento àquilo. E aí você comunga e participa. Vimos sua estrela do Oriente e viemos com presentes adorar o Senhor.
Oremos. Ó Senhor, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com olhar puro e viver com amor sincero o mistério que nos destes participar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recordando que hoje, aqueles que se dispõem a ajudar a sua igreja, o Evangelho diz, leva para casa, reza, e se sente à vontade para ajudar a paróquia São João Batista, na próxima semana traz o envelope com a sua doação dentro. Eu não sei porque a gente chama de dízimo. Nós católicos não temos dízimo, porque dízimo significa 10%. Ou é 10%, ou não é dízimo. Porque se você põe 5%, é ciquismo. Se põe 20%, é dízimo. Então, a gente usa uma palavra doida. Então, assim, é a sua oferta. Não gosto mais dessa igreja, não gostei desse quadro. Não, achei que legal, a gente pode continuar rezando, encontrando Deus. Coloquei para casa. Mas eu quero mais muito. Quando eu me tornei padre, a gente sempre escolhe um versículo que vai nos acompanhar. E somos dois, eu e o padre Alexandre Cruz. E o versículo está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 12, diz assim: que cada um dê conforme o seu coração, sem pesar nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Pronto, acabou. Então, cada um veja. Vale a pena? Vale. É a minha paróquia. Quero
Senhor Deus, de amor e bondade, derrama sobre esses teus filhos as tuas graças e as tuas bênçãos, para que vivam durante a semana o sacramento recebido, pois alimentados pela tua palavra, pelo teu corpo e sangue, possam iluminar esse mundo com boas obras, fazendo deste mundo brilhar. Ó Pai, colocamos nas tuas mãos esses teus filhos para que durante a semana a tua luz brilhe sobre eles, que vençam barreiras, que vençam dificuldades e caminhem os teus caminhos. O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos